Nessa oportunidade, eu quero tratar com você a respeito de fé. E como eu já disse para vocês, nós temos três tipos de fé. Primeira, por exemplo, a fé salvífica, nós temos fé natural e nós temos uma terceira, que é a fé como dom espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, na relação de dons. E nós temos uma quarta, que não quero tratar dessas três, eu quero tratar desta quarta fé, ou quarto tipo de fé que nós temos, que é a fé quanto confiança, quanto dependência de Deus. Esse tipo de fé aqui, que é o nosso assunto nesta ocasião. Para tanto, nós vamos fazer algumas leituras bíblicas. Por exemplo, Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1 é onde nós temos a definição desta fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, se não se veem, porque elas estão invisíveis. Ou ainda, elas estão no campo espiritual. Elas ainda estão no projeto, no mundo espiritual, o mundo de Deus ainda não se materializou. Mas antes que qualquer coisa ela venha se tornar física, ela venha se tornar material, ela precisa existir no campo da fé. Ela precisa existir dentro de nós. E para isso acontecer, é necessário que nós creiamos verdadeiramente em Deus. Assim está no verso de número 6 de Hebreus também, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Logo, se você não tem confiança em Deus, você não acredita na existência de Deus, você não acredita na Bíblia como palavra de Deus, então essa mensagem não é para você, esse vídeo não é para você, ok? Agora, de outra parte, se você é uma pessoa que acredita em Deus, que aceita, realmente você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai viver a experiência dessa fé. A fé, ela também é a certeza de alcançar o impossível. Vamos falar sobre isso nesse vídeo também. E se você tem a certeza de Deus, você tem aí com você a confiança plena de que você vai alcançar o impossível, é porque Deus ele já te mostrou. Antes que venha para o mundo físico, antes que venha para a matéria, Deus ele já te mostrou. E se Deus te mostrou, anote isso, por favor. Se Deus te mostrou, é porque Ele quer fazer. Ele quer te dar. Ele já mostrou. Aquilo que eu, quanto homem, na minha natureza normal, comum, eu não conseguiria enxergar com a visão, com os sentidos, eu não conseguiria perceber. Mas Deus colocou isso dentro de mim, então o Senhor está querendo fazer. Então você já está enxergando o invisível. O invisível se enxerga com os olhos da fé. É uma convicção que nós temos dentro de nós, uma plena certeza de algo que a gente vai alcançar, de que a gente vai ter, de um lugar onde a gente vai chegar, de um ponto que nós vamos atingir. Pois bem, é Deus te mostrando, isso não nasceu de você mesmo.
É Deus já te mostrando. Então, Deus está te permitindo enxergar o invisível. Ou seja, a fé, ela já está em operação em você. Quero te dar aqui um exemplo de uma pessoa que experimentou isso que eu estou acabando de dizer. Porque aqui demanda que então você tome posse do impossível, que você se mova no sobrenatural. Quando isso acontecer dentro de você, não titubeie, não vai titubear aí, não vá ficar inseguro, não, rompa em fé. Se Deus te mostrou é porque Ele quer te dar, Ele vai fazer. Então esqueça dos teus limites humanos, esqueça dos obstáculos, vá para cima e que você vai alcançar, porque Deus já te mostrou, então Ele vai fazer o impossível acontecer. E de qual exemplo? Nós poderíamos, lógico, utilizar muitos exemplos, mas eu quero pegar aqui um bem conhecido de cada um de nós, que está em Marcos capítulo 5, e o verso de número 25, que é a respeito da mulher de fluxo de sangue. E eu leio: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia muito padecido com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. E por que ela fez isto? Porque dizia: se tão somente tocar nas orlas das suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quantas vezes nós, nesse programa, já não falamos a respeito dessa mulher? Que exemplo extraordinário de fé. E neste primeiro caso aqui, é uma fé que nasceu no coração dessa pessoa. Então, não dependeu de Jesus, preste atenção. Então, é esse primeiro momento que eu estou falando com você, desse poder dessa fé que age na vida das pessoas. Nós estamos falando dela, da pessoa que vai receber. A atitude dela, o comportamento dela, Deus colocou nela, então isso vai acontecer. Dependeu dessa pessoa aí. Em outro que eu vou apresentar, independe da pessoa, tá certo? É quando o Senhor Deus, ele quer fazer, vou dar um exemplo que Jesus quis fazer e a pessoa nem estava sabendo de nada e Jesus fez. Mas nesse caso aqui, então, a mulher, ela resolveu. Ora, ela enxergou algo além do comum. Ela, antes que ela decidisse, e decidindo, ela rompeu em fé. Antes que tivesse essa atitude, aconteceu algo dentro dela. E o que é que aconteceu dentro dela? Jesus, olha só, dentro dela, o Senhor já estava se movendo. Deus já estava trabalhando dentro dela. Essa parte que eu digo que a fé, Deus, por meio da fé, mostra para nós, já nos permite enxergar o invisível, aquilo que os olhos humanos não conseguiriam atingir, aquilo que o entendimento humano ele não conseguiria alcançar. Mas agora, tomado pelo poder da fé, ela sai do seu normal, ela sai do natural e ela vai agora andar, ela vai fazer o quê? Mover, ela vai se mover no sobrenatural. Isto aqui é a fé atuando já dentro dessa mulher. Preste atenção, a mulher que estava sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue, naquele contexto, ela não poderia estar no meio da multidão, porque era considerada impura, então ela tinha que ficar isolada, jamais poderia estar entre as pessoas. Porém, ela tem agora, ouvindo falar de Jesus e sabendo que Jesus estava passando por ali, algo extraordinário acontece dentro dela. É assim que a fé age, meu irmão. Minha irmã,
Primeiro, o milagre acontece dentro de mim, para depois isso acontecer no mundo físico. E ela, então, aqui, olha só, verso de número 28, porque dizia: se tão somente tocar nas orlas das suas vestes, sararei. Se eu tocar nas orlas das suas vestes, se eu tocar nas suas vestes, sararei. Então ela precisava tocar e ela tinha plena convicção: fazendo isto, eu estou curada. Serei curada, absolutamente. Então agora dentro dela, ela tem a certeza. Fé é a certeza. Voltando para Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que não se veem. Esta mulher aqui, ela teve dentro dela essas duas coisas, o firme fundamento daquilo que ela esperava. O que ela esperava? A cura do seu corpo físico. Ela queria ver-se livre daquele fluxo de sangue. E ela tinha a prova daquilo que ela não estava vendo. Pela fé, ela tinha certeza: eu vou tocar, e se tocar, serei curada. Pronto. Agora, o segundo passo, ela vai romper em fé. É isso que eu quero que você entenda. Quando esta fé, ela começar a atuar dentro de você, e você está percebendo, você está sentindo algo diferente, fora do normal, pode acreditar, é Deus atuando, é Deus agindo, já é Deus preparando as coisas para você. Já é Deus mostrando para você: a cura é tua, a porta aberta é para você. Isso eu quero colocar nas tuas mãos. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não duvide. Você precisa agir. Fé não é algo que a gente guarda dentro de nós. É esse tipo de fé aqui. Não é algo que nós guardamos dentro de nós e ela não provoque alguma coisa e eu não venha interagir com ela, eu não venha mover de acordo com ela. Eu não posso me mover a partir do momento que eu recebi isso de Deus dentro de mim. Eu não posso mais me mover no natural. Eu não posso mais ficar pensando racionalmente, porque se eu assim o fizer, eu perderei. Eu vou perder aquilo que está colocado de Deus dentro de mim. Então eu preciso me mover, eu preciso fazer algo. E a fé, nesse sentido aqui, ela demanda que nós venhamos reagir em acordo com aquilo que Deus está mostrando. Quantas pessoas estão perdendo de alcançar algo da parte de Deus, porque está recebendo de Deus, tem ali dentro dele já foi gerado. Dentro dele, ele não consegue corresponder, ele não consegue agir de acordo com aquilo que está dentro dele ou dentro dela. Então é necessário agir de acordo com isso, mas de acordo com aquilo que Deus tem mostrado, não de acordo com o natural. Porque se você for ficar pensando nas suas limitações, se essa mulher pensasse a respeito das restrições que ela tinha naquela cultura, naquela época, ela não romperia. Ela não iria entrar no meio da multidão. Por que não iria? Porque ela seria apedrejada até mesmo nessa situação. Mas ela tem consigo já cura, a certeza plena da cura. Então eu posso entrar no meio da multidão, porque eu já estou curada. Embora no físico ainda estava presente a enfermidade, olha, no entendimento dela, pela fé dela, ela já tinha a
cura, a libertação. Então ela vai e faz conforme era determinado. E conforme a fé estava impulsionando, ela vai, rompe e ali toca em Jesus. E de repente Jesus pergunta: quem foi que tocou em mim? Pergunta para os discípulos e os discípulos vão dizer: tanta gente toca no Senhor aqui, olha a multidão te apertando. E o Senhor está perguntando quem é que tocou, como se alguém tivesse tocado de uma forma diferente do que todas essas outras. Pois é, Jesus disse sim, alguém tocou em mim de uma tal maneira que de mim saiu virtude. Saiu virtude para cura, saiu virtude para libertação. E a mulher, não suportando mais, agora já de posse fisicamente daquilo que estava no campo da fé, ela se revela, se mostra, se identifica e vai dizer para Jesus: fui eu quem tocou em ti, Senhor. E aí então Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer o seguinte, verso 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada desse teu mal. Acabou. Meu querido irmão e irmã, Deus está esperando pessoas nessa condição. Esta mensagem nessa manhã, ela não é sem propósito. Deus está nos impulsionando pela fé, andar pela fé, nessa confiança, nessa dependência de Deus, rompendo em fé, mova-se no sobrenatural. Paulo, uma certa vez, estava pregando na cidade de Listra, a primeira viagem, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, e nós podemos fazer a leitura com vocês nesta oportunidade. E ainda estou falando de que essa fé está agindo e atuando na vida daquele que vai receber o milagre. E aí nós temos Atos capítulo 14 e o verso de número 8. Paulo está pregando em Listra e Derbe, nessa província, nessa circunvizinhança. Verso 7, ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Olha que situação desse moço aqui, irmãos. Coxo desde o ventre, não sabia andar, não sabia o que era andar, de forma alguma, não tinha equilíbrio nenhum. E verso 9, esse ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Aquele jovem, Paulo, ao olhar para ele, discerniu, percebeu que ele tinha fé. E a partir do momento que ele tem fé, ao ouvir a pregação, ele ouviu a pregação de Paulo e aquela pregação adentrou o seu coração e aquele moço, então, começou a dar sinais, de modo que Paulo percebeu que aquele moço queria ser curado e tinha fé o bastante para tal. Então Paulo agora vai, olha, o paviozinho estava ali só esperando a faísca acender o pavio. E Paulo então disse: levanta-te direito sobre os teus pés. Pronto, a faísca foi acendida e pá, explodiu, o milagre aconteceu. O moço saltou e levantou e começou a andar. Não só andou, como saltou também. Olha só, ele saltou e andou. Nunca tinha acontecido, nunca tinha feito isso antes. Desde o ventre da mãe, condicionado aquilo. Irmãos, a fé vem para exatamente isso aqui. Coisa que você nunca experimentou antes. Porque se for para fazer algo que já foi feito antes, então isso aqui não é sobrenatural. Isso aqui é comum. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, que já foi experimentado, já foi feito por alguém, de alguma forma, já foi realizada, ou até mesmo nós já experimentamos, já fizemos, então é natural. Agora, o que Deus quer fazer por meio da fé em cada um de nós, é que nós nos movamos no sobrenatural, algo que nunca foi experimentado antes, que nunca vivenciamos antes.
E não podemos ter medo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do sobrenatural. Não tenha medo daquilo que é diante dos teus olhos impossível. Principalmente se Deus já te mostrou e já te disse que vai fazer. Então, rompa em fé e mova-se no sobrenatural. Faça com que aquilo que Deus está te mostrando no campo da fé se materialize. Está dependendo de você agora. Não depende mais de Deus. Se Deus te mostrou, Deus quer fazer. Então, vire-se, faça algo. Faça algo para que a porta realmente se abra. E abrindo, você adentra essa porta e você vai andar no sobrenatural de Deus. E você vai ver que o impossível vai acontecer. Aquilo que você já viu, que era o invisível, já viu? Agora tome posse do impossível. Viva o incrível de Deus por meio da fé, confiança, dependência e certeza absoluta de que Deus vai fazer. É por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para agradar a Deus tem que mover-se no sobrenatural. No natural se agrada ao homem. No natural você se agrada a si mesmo. Agora, quer agradar a Deus, tem que ser fora do comum. Tem que ser fora do ordinário. Tem que ser no sobrenatural, tem que ser no extraordinário. Esse é o campo da fé. E é aqui que nós devemos andar. É aqui que Deus quer que nós estejamos. Vamos experimentar, irmãos, algo bom, algo excelente da parte de Deus. E para eu não ficar sem falar algo de que não dependeu da fé da pessoa, mas o Senhor Jesus Cristo quis fazer, por exemplo, o cego de nascença. Até os discípulos perguntaram: Senhor, o que aconteceu para que esse nascesse cego? Quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse: não, esse está assim para que se manifeste nele o poder de Deus. E Jesus foi lá e então cuspiu, fez o lodo, untou os olhos dele e mandou que ele se lavasse no tanque. Ele se lavou e voltou vendo. Aquilo ali não dependeu da fé daquele homem naquele momento, mas daquilo que Jesus quis fazer. Irmãos, há várias formas de que essa fé se manifeste nas nossas vidas. Experimente, queira viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus na tua vida. E principalmente, repito, quando Deus já nos mostrou, quando Ele já está colocando dentro de nós. Isso que você está sentindo não é loucura, não. Não é coisa da tua cabeça, não. Quando é coisa da nossa cabeça, vem, para um pouquinho, daqui a pouco desaparece. Em questões de segundos. Mas quando algo fica martelando dentro de nós, insistindo, e você fica relutando, ora, isso é Deus querendo fazer algo sobrenatural. Se levante e mova-se, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. Amém.